E foi o que aconteceu, Gabi? Bom dia. Bom dia, Lacerda, Dona Rodolfo, a todos os nossos ouvintes. Exatamente, ele foi beneficiado pela lei eleitoral, portanto, como ele se apresentou aí no período ainda de 5 dias, como a gente já imaginava, né? Ontem, né, Gabi? Pois ontem o Ricardo Lisboa alertou a gente na hora de que já ontem valia essa lei eleitoral. Na hora ele falou sobre esse assunto e na hora a gente já prestou atenção e falou, isso foi armado com um advogado, se apresenta amanhã que você não vai poder ser preso e não deu outra, né, Gabi? Pois é, o que acontece? Pelos bastidores, a gente já estava acompanhando esse caso e a própria defesa do Igor já tinha dito que ele iria se apresentar. Então, realmente, a gente já imagina que foi uma coisa premeditada, né? Assim, não, corre, se apresenta porque você vai ser resguardado pela lei aí eleitoral que ainda estava na garantia esses 5 dias. Mas a gente já está conversando também com alguns especialistas para tentar trazer um esclarecimento maior, né, para os nossos ouvintes, o depois, porque vai passar o período eleitoral e a justiça, de fato, pode manter a prisão dele. Agora a gente precisa entender aí esse meio do caminho, como é que pós período eleitoral, porque ele vai responder por homicídio qualificado, ele cometeu um crime. Então, claro, cabe à justiça julgar, mas a gente quer buscar respostas o que acontece depois desse período eleitoral, já que ele se apresentou, prestou depoimento, enfim, contou a versão dele, mas de fato agora ele segue em liberdade, pelo menos por enquanto, né? Ontem, ao chegar à delegacia, ele comentou com os jornalistas, olha, eu falo com vocês depois. Já certo de que sairia. Exatamente, ele já chegou muito seguro de que ele iria sair. Muito. Ele chegou bem tranquilo. tranquilo. E a gente até, Gabi, num primeiro momento, a gente até falou, olha, eu lembro que, eu não sei se era você ou a Tuane que estava atualizando esse assunto, mas vocês diziam sobre a questão de não, Rodolfo, tem mandado de prisão contra ele sim, ele vai ficar preso. E na hora o Ricardo Lisboa escreveu, não, vai não, já tá valendo hoje, terça-feira, aquela lei absurda que foi criada à época lá atrás, quando a gente não tinha uma democracia estabelecida no Brasil, e que a lei se justificava porque você proibia prisões antes da eleição que poderiam ser prisões políticas para impedir que as pessoas votassem. Hoje não tem sentido, o Congresso não senta, não discute uma lei que não faz mais o menor sentido, não tem cabimento diante da nossa realidade e os bandidos se aproveitando disso. Então o cara que esmagou o outro em Belford Roxo na Baixada se apresenta orientado pelo advogado para poder dizer... Um delegado ontem me mandou uma mensagem, não sei se eu posso citá-lo, na hora que a gente estava falando sobre esse assunto. Ele falou, Rodolfo, isso é armado, o advogado faz isso para poder, inclusive, depois no processo dizer que, olha, não fugimos do flagrante, nos apresentamos, nos colocamos à disposição da justiça, papapá. Enquanto isso, ele vai ficar tentando certamente um habeas corpus aí, nesses próximos dias, enquanto ele não pode ser preso. Sei lá se irá se apresentar se não conseguir o habeas corpus e... Esse delegado me disse uma coisa interessante, Donald. Ele falou, Rodolfo, o que eu faço e o que muitos outros delegados fazem, pelo menos para tentar segurar o cara quando a gente vê que o cara é bandido, porque isso está lastreado na lei, a gente entra no sistema do TSE ou do TRE e checa se este sujeito, se essa pessoa está com o título de eleitor ativo. Porque se não está ativo, se está inativo, você tem o argumento para dizer o seguinte, olha, eu não estou impedindo ele de votar, ele já não poderia votar, o título dele está inativo, então ele vai ficar preso. Porque em tese a lei é para proteger o direito do voto, se ele não pode votar, então você pode prender. Mas talvez tenham checado e esse cara está com o direito dele ativo. Agora, é uma vergonha que essa lei, o Congresso não senta para discutir isso, não senta para debater no Senado, no caso, a maioridade penal que tem ampla aprovação no Brasil, diminuir a maioridade penal, né? Se reduzir a maioridade penal, o Senado não discute. Seja a ideia que você tenha, mas não sentam nem para discutir e ficam lá pensando o tempo inteiro em como eles vão conseguir, por exemplo, um orçamento secreto para arrumar voto para a eleição, como foi agora em outubro. É isso que eles pensam. E pela lei, Rodolfo, no caso, ele só poderia ficar preso, né, se fosse em flagrante. Aí, como não foi em flagrante, esse caso a gente lembra que aconteceu no sábado, ele se apresentou ontem, então ele acabou sendo resguardado por essa lei. Agora, tem uma outra questão. Ele já foi condenado lá em 2017 por ter esfaqueado um homem também no bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por conta de uma briga, uma discussão também. Tem um outro envolvimento dele, como desde o início, na verdade, a família já vinha
o acusando, né? Começou por conta própria a procurar um monte de coisa do Igor Machado, mas a gente não podia cravar nada aqui, claro, sem nenhuma informação oficial da Polícia Civil, da Justiça do Rio, mas a Justiça confirmou que sim, ele já tinha sido condenado, mas na época ele não foi preso, ele ficou solto, respondendo em liberdade, e só foi condenado a pagar 5 salários mínimos à vítima que foi atingida no abdômen. 5 salários mínimos? 5 salários mínimos. Tá barato, mínimos. hein? Mas isso Tá a gente, barato, lá em 2017, né? O salário de hoje também, então 5 mil mesmo reais. assim... Tá bom, pagou 5 mil reais. Essa pena que ele teve por este crime é brincadeira. Aí tudo bem, aí pega a retroescavadeira e esmaga, né? O que você acha? É quase que um convite. Vai lá, meu filho, faça o que você quiser, daqui a pouco você paga 10, você pagou 5, paga 10 salários mínimos e segue em frente. Independente do que a pessoa possa ter falado, porque eu vi ele ontem saindo da delegacia dizendo que houve uma discussão, que o cara chamou ele disso, daquilo, papapá, é a versão dele, porque o morto nem tá aqui pra dar a versão dele também. Mas que seja isso. Então imagina, aí eu não, porque eu não vou ter discussão nesse tipo de tom, mas aí você tem uma discussão no meio da rua com alguém, pega a retroescavadeira, esmaga o outro no carro e arrebenta e mata. É assim que resolve agora? E paga depois salário mínimo e sai. E naquela época, lá em 2017, tem um outro detalhe aí que chama atenção, Rodolfo, Dona Lacerda, na alegação, né, da justiça, do juiz, nessa condenação, que ele deveria só pagar esses salários mínimos porque ele não era um risco à ordem pública, olha só. Não, eu sou. Imagina. Imagina se fosse, hein? Imagina se fosse. Agora eu pergunto ao juiz, né? Se a retroescavadeira tivesse sido usada contra ele, contra um parente, o que ele falaria sobre esse assunto? Ou terá um outro magistrado para dizer que mesmo diante dessa reincidência do que ele fez, também continua não oferecendo risco à sociedade? É brincadeira. E não respondem por isso, né? Imagina, pela decisão. Não respondem, não acontece nada, não tem apuração nenhuma, né? Deveria ter.